Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede Uberaba, Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Olá a todos. É um prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole, onde podemos aí mais uma vez dialogar e refletir sobre ensinamentos tão importantes aí da filosofia para os dias atuais. Em nossa conversa de hoje vamos falar sobre como superar os problemas e as dificuldades. Naturalmente que não vamos esgotar o tema, nossa ideia não é essa, e menos ainda trazer aqui verdades absolutas. Nós vamos conversar, refletir, trazer essas ideias para a nossa consciência, para o nosso coração e, claro, em alguma medida para a nossa ação concreta também. Para iniciar o podcast, Bernardo, eu gostaria que você falasse desse processo de entendimento dos problemas como algo natural à vida, ou seja, como algo que é inerente a todo e qualquer ser humano. A gente muitas das vezes pensa que os problemas ou as dificuldades só acontecem conosco, mas isso acontece com todo ser vivo. Tudo passa por processos de dificuldades, de provas. Eu gostaria que você começasse falando desse entendimento dos problemas como algo natural para a vida. Essa pergunta é muito importante, Danilo, para começarmos o tema com um posicionamento filosófico. Ou seja, a forma de desenvolver esse tema é através dos ensinamentos, dos aprendizados que a filosofia, a maneira clássica, traz para nós. Então, isso nos permite agregar a experiência de vários filósofos, de vários mestres da humanidade, à nossa própria, e que nos permite enfrentar os desafios, os problemas, as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, em relação a esse tema, é muito natural, né, as pessoas quererem evitar, fugir dos problemas, ou querer simplesmente, tomara que não apareça nenhuma dificuldade, nenhum problema. Porém, na prática, não é isso que acontece. O que a gente vê realmente é que os problemas e os desafios fazem parte da vida. De uma outra forma, a gente estuda lá na filosofia budista que o sofrimento, que a dor, que o esforço é natural para todos os seres e para o ser humano também. Então, a gente termina de resolver um problema, já vai aparecer no outro. É justamente aprender a ter uma atitude sadia, positiva em relação a isso, e aí é o enfoque filosófico que a gente traz. É comum quando a gente tem algum problema que nos preocupa mais, algum desafio maior. É comum, às vezes, que a pessoa se sinta sozinha, ou que ela pense que aquilo só acontece com ela. E, na verdade, vários dos problemas que nós passamos, outras pessoas já passaram também. E, na filosofia, a gente vai encontrando sempre conhecimentos, respostas para várias questões mais profundas também. Então a gente não precisa encarar sozinho e nem fugir de um desafio ou problema, mas sim aprender a encarar, a enfrentar e até mesmo a vencer e a superar. E com certeza a filosofia, como essa grande bagagem de conhecimento humano, de autoconhecimento, de desenvolvimento dos nossos potenciais, sem sombra de dúvida, acrescenta e desperta em nós muitos potenciais para que realmente possamos enfrentar e ir superando esses problemas. E existe um outro ponto que é muito importante também. Muitas das vezes, quando os problemas nos aparecem, quando as dificuldades estão à nossa frente, a gente tem uma tendência mental a pensar que não tem solução para aquilo. Se a gente vai estudar a vida de qualquer grande ser humano da humanidade, seja ele homem ou mulher, em qualquer época da história, inclusive pessoas que vivem ao nosso redor, que são nossos parentes, nossos conhecidos, enfim, pessoas que temos amizade, todos eles passam por provas duríssimas e sim, eles sempre superam isso. Claro, desde que tenha uma mentalidade de resolução para essas provas, porque tudo que nos acontece, segundo os sábios, tem uma razão de ser e é algo que nós conseguimos superar para sermos melhores. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão, dessa ideia, dessa falsa ideia que a gente tem de que os problemas são insolúveis e que nós não temos capacidade moral, força interior para resolvê-los. Enfim, é como se existisse uma força mental coletiva, negativa, de que nos dissesse, nós não conseguimos resolver os problemas. Portanto, eu gostaria
que você falasse um pouco mais desse ponto. Exatamente. Essa é uma questão também bastante importante. E primeira coisa é em relação a como encarar, né? Como encarar e compreender mais profundamente um desafio ou um problema, para a gente já não cair nessa atitude mental negativa, nessa visão pessimista, que é o mais comum. Ou seja, quando a pessoa realmente não busca um conhecimento para se preparar em relação a esses temas, ela geralmente já parte, mesmo a gente buscando esse preparo de algum conhecimento com a filosofia, a tendência é a gente já partir para uma mentalidade negativa. Então, primeira coisa, uma ideia interessante que a filosofia sempre nos traz é entender os desafios, os problemas, as dificuldades como uma forma de testar também os nossos potenciais, a nossa capacidade de justamente superar esses problemas. Então isso também já ajuda a gente a não entrar nessa mentalidade negativa ou pessimista. Ou seja, entender aí um problema, um desafio como uma oportunidade que a gente tem realmente de vencer um limite, né, de vencer a si mesmo, de se superar, de se desenvolver, de se melhorar, de evoluir. Então, essa é a mentalidade filosófica. Então, essa seria uma mentalidade positiva, não romântica, no sentido, não, o tempo vai resolver. Ou legar algum outro fator externo. Não, mas entender que aí vai estar um aprendizado importante para a gente. Essa já é uma mentalidade importante. A outra questão que a gente poderia acrescentar é pensar assim, todo problema realmente vai ter uma solução, né? Então, é a questão da chave e fechadura. Então, é como aprender a montar um quebra-cabeça das nossas vidas. Então, a gente parte do princípio, com essa mentalidade de enxergar o problema e o desafio como uma oportunidade de crescimento, que alguma solução vai ter. E que talvez não vai ser a solução perfeita nesse momento, mas alguma solução vai ter. Então é como a gente estuda na filosofia, que a gente está no mundo dual, num mundo onde os opostos se complementam, e assim como há carência, há aquilo que vai preencher a carência. Né? A luz, a escuridão, a noite ao dia, existe o quente e o frio. Existe a solução para cada um dos problemas. Então, para cada problema, sim, partimos do princípio que vai existir a solução. Acontece que às vezes a gente quer de imediato uma solução perfeita. Então o que a gente vai ver é que é importante não se deixar cair nesse perfeccionismo que pode nos fazer perder tempo, perder oportunidades. E então a solução já começa a partir para uma ação. Então, nesse enfrentamento, temos que ir treinando, ensaiando. Então, às vezes, para superar um obstáculo, não é de primeira. Então, a gente vai ter que ir lá fazer uma tentativa, fazer outra, e entender que isso vamos nos treinar, vamos aí ensaiar, treinar, nos fortalecer, para que realmente possamos aí enfrentar ou superar esse problema. Então, a solução perfeita ela não vem pronta. Quanto mais ousamos aí a nos colocar esse enfrentamento, melhor para acelerar esse processo de achar uma solução cada vez mais bem acabada. Então, por exemplo, eu tenho problemas de convivência. Então, não vai dar para eu evitar a convivência. Eu vou ter que partir para treinar esse exercício de convivência. Eu vou ter que buscar um conhecimento agora que já está na minha mão. E a partir disso, dessa tentativa, desse treino, depois eu vou partir para uma experiência, um conhecimento mais profundo. Então, a gente não pode ir fazendo esse enfrentamento de maneira mecânica. A gente tem que fazer com consciência, com planejamento, para que a gente realmente possa ir crescendo nesse processo e aperfeiçoando a nossa solução. Então, vamos ter que partir com a solução que já temos em mãos.
Tá? Isso é importante, porque à medida que a gente começa a agir, isso já ajuda bastante. Ou seja, a própria ação já vai nos permitindo também sair do que a gente falava antes, dessa mentalidade de negativismo, de não dar certo, de não ter jeito, enfim. Então, a atitude de agir, de treinar, e de se planejar e se organizar é fundamental. Há uma outra ideia que a gente tem em relação às provas. A gente pensa que tudo o que acontece é para nos prejudicar. Nós personalizamos muito a questão e muitas das vezes nos vitimizamos. É curioso como inconscientemente a gente pensa assim, às vezes, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? E é muito importante, Bernardo, eu gostaria que você falasse desse ponto, da importância de nós refletirmos que as dificuldades que a vida nos apresenta, elas não são um prejuízo gratuito que os deuses, o universo, o Deus, ou qualquer nome que a gente queira dar, qualquer força do universo, nos coloca só para que a gente sofra sem nenhum tipo de inteligência e de aprendizado por trás disso tudo, que é o que a gente acaba pensando muitas das vezes. Isso é verdade, Danilo, porque também é uma visão comum de cair nessa vitimização, nesse sentimento de fragilidade. É sempre bom lembrar aquela frase do imperador filósofo Marco Aurélio, onde ele diz que não há nada que aconteça ao ser humano que não seja próprio acontecer ao ser humano. Isso nos responde a muitas perguntas sobre isso, que todo problema vai ter uma solução, que os desafios que a vida nos coloca têm como finalidade o nosso crescimento, que a gente falava antes, que o que acontece com a gente acontece com outras pessoas, já aconteceram com outras pessoas também na nossa história, no nosso passado, e podemos aprender da experiência desses. E que a gente estuda na filosofia, nos estoicos, nos filósofos romanos, dessa visão da vida como uma grande mestra. Então, muitos desses desafios, dificuldades que a vida vai nos colocar, em algum momento isso precipita de forma mais forte na nossa existência, a vida aí está nos mostrando um caminho, ou falando, olha, não é por aqui. A vida sempre está nos ensinando. Ou como a gente estuda na filosofia do Oriente, filosofia budista, ou na filosofia da Índia Antiga, o ensinamento do karma. O karma também é um grande mestre. O karma como essa lei de ação e reação, causa e consequência, ou seja, que tudo que nos acontece tem um ensinamento, tem um aprendizado. E no próprio estoicismo também se fala que tudo que acontece ao ser humano é necessário, e que tudo que acontece ao ser humano tem uma finalidade que é justamente a nossa evolução, a nos tornarmos melhores. Então, essa é uma primeira reflexão, onde enxergar esses desafios que a vida nos coloca, esses problemas, muitos desses problemas, como um momento de aprendizado, entender que a vida e o karma aí está nos dando uma possibilidade de aprendizado. E o que é importante aí também nesse momento, além desse entendimento, é buscar as causas dos problemas. Aí que vai estar o aprendizado. Às vezes a gente fica preso na circunstância, porque a circunstância é desagradável, não aconteceu como a gente gostaria que tivesse acontecido. Porém, quando a gente fica preso assim no fato, a gente acaba não enxergando o que levou a esse problema. E às vezes o que levou a esse problema, que a gente até culpa o meio externo, mas ainda que tenha um fator externo, mas às vezes a gente não estava ali atento, estava desatento, não estava muito consciente, ou a nossa memória falhou, ou a nossa concentração falhou, ou a nossa escolha não foi muito boa, enfim. Então, quando a gente começa a refletir sobre a causa dos problemas e, sobretudo, as causas que dependem de nós, aí vamos encontrar aprendizados importantíssimos e chaves muito importantes para começar a ir solucionando esses problemas. Então é o que a gente falava antes. Aqui partir para a ação, porém, antes de partir para a ação, eu tenho que gerar essa visão, esse entendimento.
porque não adianta atuar só no efeito. Eu tenho que buscar ir na causa, senão o problema vai aparecer de novo. Ou seja, se eu tenho uma infiltração na parede da minha casa, não adianta ali eu só corrigir a mancha na parede, pintar, etc. Eu tenho que ir na causa da infiltração, senão a mancha na parede volta. Então, é a mesma ideia. A gente tem que investigar essas causas. E não podemos também ficar parado na contemplação das causas. Eu entendi que esse problema aqui tem a ver com a minha preguiça, tem a ver com a minha falta de força de vontade, ou essa dificuldade sempre aparece porque eu estou desatento. Aí não adianta ficar preso também nessa compreensão. Tá? Também tem que partir para corrigir, para ação. E, por outro lado, não adianta partir para ação sem ter compreendido a causa que está por trás. Então é importante uma atitude ativa, porque quando vem um problema, uma dificuldade, algo desagradável, a tendência é querer fugir, é querer procrastinar, deixar para depois. E aí a atitude, a ação é sempre mais positiva. Como diz no Bhagavad Gita, que é uma outra obra antiga, uma epopeia importante lá da Índia antiga, que a gente estuda com muitos ensinamentos filosóficos, onde o mestre Krishna diz para o seu filósofo discípulo Arjuna que a ação é preferível à inação. E que a ação, mesmo que a gente erre, é melhor do que ficar na inação. É melhor do que não fazer nada. Porque se a gente errar, a gente vai ver que errou, ver o que nos levou ao erro e buscar se corrigir. Agora, na inação, a gente não aprende nada e só vai ser consumido pela essa angústia que o problema nos traz. Tá? Então, realmente, é melhor errar o alvo, vamos dizer assim, do que não arriscar atirar o dardo ou atirar a flecha. Então, essa atitude de ação pós a compreensão profunda das causas desses problemas é algo que vai nos ajudar bastante. Quando a gente estuda filosofia e se aprofunda um pouco mais, a gente começa a ver a vida de um prisma um pouco diferente do que a gente via antes. A gente começa a entender um pouquinho sobre as causas que a vida nos apresenta e a gente percebe muito a lei da semeadura, ou seja, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso é um processo consciencial, Bernardo. Daí vem a minha pergunta, porque você citou o Bhagavad Gita e lá nos ensina muito a agir com consciência. O Krishna, ele exorta o Arjuna a agir com mais consciência, com movimento vertical, com inteligência. E quando a gente observa isso, a gente reflete sobre aquilo que nos dificulta a enfrentar os problemas, ou seja, quais são as causas que estão por trás dessa prova. Só como exemplo, você na área da medicina, como profissional, se você recebe um paciente que ele não apresenta para você a causa daquilo que ele está sentindo, seja um problema físico, mental, energético, enfim, de qualquer expressão, você não tem como ajudá-lo ou ajudá-la. E é importante que a gente reflita sobre essas dificuldades para que a gente as enfrente com a devida inteligência para cada uma das circunstâncias que a vida nos traga. Um desses primeiros aspectos que é importante, que já foi citado realmente, é sair da inação, é romper essa inércia. A inércia que seja uma evasão, ou uma procrastinação, ou uma preguiça. Então, realmente, esse primeiro aspecto aí de romper a inércia, de partir para a ação é fundamental. Outro aspecto aí que nos atrapalha bastante, além dessa inércia, do desânimo, da inação, é o medo. Porque realmente um problema, um desafio, ele vai justamente querer nos mostrar aí um limite que a gente vai ter que se atrever a ultrapassar, né? Então é como caminhar por uma região que a gente ainda não conhece totalmente. E aí é natural o medo. Então o medo também ele é uma força de paralisação. Então às vezes a gente entende, não, eu tenho que romper a inércia, eu tenho que partir para a ação. Porém, se o medo não foi aí trabalhado, visualizado como um fator que vai nos atrapalhar bastante, a pessoa ainda que queira romper a inércia, ela não vai conseguir, porque o medo ele vai ter esse fator de paralisação. Como assim?
Bom, o medo, ele é algo natural, ele é algo positivo, alerta para a gente em relação a algum perigo. Só que é muito comum não sabermos lidar com medo, não saber gerir essa energia que o medo traz, esse alerta que ele traz. E ao não saber fazer isso, a pessoa se vê dominada pelo medo, ou até muito comum, e cada vez mais comum, o pânico. E aí justamente que entra no processo de paralisação, de fuga, e que vai realmente atrapalhar muito. Então, temos que buscar esse enfrentamento apesar do medo. Então, entender que o medo ele é natural. Às vezes a gente acha que só a gente tem um medo em relação àquela situação que a gente vai ter que enfrentar. Seja o medo em relação a uma doença, ou medo da morte, ou medo da convivência, ou medo de abrir o coração, medo de falar em público, enfim. Porém, vamos ter que aprender a caminhar apesar do medo. Não dar tanta importância ao medo. Entender que ele está ali, né, como um fator de alerta, e ao invés de se focar no lado mais escuro, como Platão diz, né, a atuar com coragem. Então, aprender a caminhar, a agir com o nosso coração, com as nossas ideias, com a nossa compreensão. Então, ter essa atitude positiva. Então, não assustar se aparece o medo e entender que vamos ter que caminhar apesar do medo, se ele aparece. Tá? E aprender a lidar aí com o tema do medo, que isso vai também, né? Muitos podcasts ou muitas aulas, e sempre tem bastante coisa a nos ensinar. Outro fator que também pode nos atrapalhar bastante é justamente a raiva, a ira. Então, às vezes, alguns problemas despertam em nós justamente a raiva, uma indignação, um sentimento de injustiça. E aí a nossa tendência é a reagir com agressividade. E aí a gente vai se dar mal também. Ou também se isolar. Né? De tanta raiva, às vezes, alguns até se isolam. E vão ter que aí estudar bastante as obras do filósofo Sêneca e para entender como dominar essa energia. Então, essa energia ela tem um aspecto positivo, né? O Platão chama cólera, de mostrar, né, o que é injusto, o que realmente é injusto, o que não está certo, o que não está certo. Porém, não podemos perder uma visão objetiva. Ou seja, onde está realmente a injustiça, onde eu também não estou querendo me privilegiar, enfim. Então, há que dominar a raiva, ou seja, se surge a raiva aí, se o medo surge, você não deve deixar ele de paralisar, e aqui, se surge a raiva, ao contrário, busque, por exemplo, adiar o momento de uma decisão. Né? Não busque agir nesse momento onde a raiva, a cólera está muito presente. Então, vamos esperar diluir um pouco essa energia, não deixar que ela nos domine, para a gente também não cometer injustiças e também não agir de forma impulsiva, instintiva, que é a agressividade. Então, eu vejo aí como esses dois elementos que podem estar bastante presentes nessas situações. 3 elementos, a inércia também, que já havia sido citado, e que podem atrapalhar bastante aí a gente nessa proposta de vencer e superar os desafios. Antes de finalizarmos o nosso podcast, Bernardo, tem um último ponto que eu gostaria que você falasse, que é a ideia do auxílio, ou seja, das ferramentas que a gente tem que nos ajudam a enfrentar os problemas. É curioso quando a gente está descontrolado, quando a gente está muito estressado ou com a cabeça quente, como se diz, se a gente não respira e não para pensar nas coisas de uma maneira mais tranquila, mais serena, nós não vamos conseguir resolver as questões. É muito importante que você nos fale sobre esse ponto para que a gente reflita um pouco mais sobre os principais elementos, virtudes que nos ajudam a enfrentar os problemas para que a gente passe bem ou para que a gente passe melhor pelas dificuldades que a vida nos traz. Não podemos realmente ficar só no plano teórico, né? Realmente importante aí estar refletindo sobre o tema para a gente, como falávamos antes, ter
ter o que temos à mão como solução. Então, a primeira coisa é em relação aos nossos valores e a ideia da virtude do valor. Então, para aí superar os problemas, é importante desenvolver a virtude do valor e que tem a ver com a valentia, com a virtude da valentia. Ou seja, que é não abrir mão dos nossos valores, não se deixar levar pelos impulsos, pelos instintos, mas, como diz Platão, usar nossas emoções, os nossos sentimentos, aliados com a nossa razão, com essa compreensão mental e com os nossos valores. Então, aí esse sentimento iluminado pela essa compreensão, pela reflexão e pelos nossos valores, nos leva à valentia. Então, antes a gente falava assim, né, não cair numa mentalidade negativa, não cair no desânimo, nossa, mas um problema, que coisa chata. Então, a gente já está de cara pedindo para não superar os problemas. E aí sim, quando temos um sentimento mais esclarecido, elevado e aliado à razão, aí temos o valor, temos a valentia, e que é fundamental para enfrentar os problemas. É como naquele filme do Senhor dos Anéis, onde o Sam pega o Frodo e carrega ele nas costas, né, rumo lá à etapa final para a destruição do anel. Tá? Então é um momento de esgotamento, de cansaço, porém o valor da amizade, da lealdade fala mais alto, né? Então, nesse momento, apesar de toda uma situação que poderia nos levar a um estado de desamparo, de desânimo, a gente busca um sentimento elevado, uma motivação maior para nos ajudar a superar as provas da vida, né, Danilo, como a gente costuma muito dizer na filosofia. Encarar esses problemas, os desafios, realmente como provas da vida, como pontos de superação aí na nossa evolução. E aí essa virtude da valentia nos leva à coragem, né? Atuar aí com a força do nosso coração em relação ao que realmente a gente deve temer. E o que realmente a gente deve temer, como a gente falou do medo antes, é os nossos defeitos, é o nosso egoísmo, é a nossa agressividade, é a nossa inércia. E quando a gente busca atuar de acordo com as nossas virtudes, os nossos valores, aí as circunstâncias vão começar a estar a nosso favor. E outro elemento importante para nos auxiliar aí é o entusiasmo, porque dificuldade, problema, sempre vem aí a tirar o nosso entusiasmo, então não deixar essa juventude interior em nós esfriar, não deixar a esperança e não deixar a esperança aí diminuir, não perder realmente o entusiasmo. E por que o entusiasmo diante dessas situações? Porque a vida é uma grande mestra, como falamos, então vão ser momentos de aprendizado. E às vezes tem coisas muito importantes, muito valorosas, que a gente só aprende em momentos bastante difíceis ou bastante dolorosos também. E o outro elemento é aprender a ouvir a voz da nossa consciência. Todos nós temos como se fosse um mestre interior que nos vai instruir muito em como lidar, em como enfrentar uma determinada situação. Mas, como a gente falava antes, para que a gente possa ouvir esse mestre interior, a voz da nossa consciência, ou como diria lá o budismo tibetano, a voz do silêncio, tem que treinar. Então, por isso que vamos ter que passar por muitas situações de problemas, de dificuldades, de desafios, e vamos ter que ir treinando para aprender a ouvir essa voz da nossa consciência, essa voz mais intuitiva, que vai nos mostrando aí o caminho a ser seguido. Por fim, aliar sentimentos, ideias e ação. Tá? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com todos os aspectos, como a gente estuda na filosofia. Tem que compreender as causas, compreender aí os problemas, os desafios, toda a mentalidade,
que a gente falava antes, juntar com a parte do sentimento, com a valentia, com a coragem, com o entusiasmo e a ação, romper a inércia, né? Que a ação não seja mecânica, mas não ficar preso na inação. Agora, para encerrar a nossa conversa, Bernardo, você citou Marco Aurélio. Quando a gente vai estudar um pouco da biografia dele e de outros filósofos estoicos, de Helena Blavatsky, por exemplo, nós vamos perceber que todos esses mestres, eles nos ensinam muito sobre a ideia da perseverança, da luta interior, da virtude e do valor moral que precisa ser colocado em ação a tempo, com rapidez, com inteligência, com eficácia. Eu gostaria que você fizesse um resumo de tudo que você falou na sua mensagem final, trazendo uma síntese das principais ideias, dos principais valores que a gente pode aplicar na nossa vida para que a gente aprenda a lidar com essas provas, com essas dificuldades, de maneira mais serena, de maneira mais alegre, de uma alegria interior verdadeira, que entende o processo e que faz com que a gente passe bem por cada uma das provas. Tem uma frase de Confúcio que diz: se a gente não corrige um erro, a gente comete outro erro a mais. Então, em relação aos problemas, há que corrigir, saber corrigir, principalmente as causas que levaram àqueles problemas. E se a gente não corrige, o mesmo problema vai aparecer, a mesma dor de cabeça vai aparecer. Então, é importante saber corrigir e saber se corrigir. Tá? Principalmente a esfera que depende de nós, que é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Essa atitude prática é fundamental, saber atuar de acordo ao que aprendemos, saber lançar aí as soluções que já temos à nossa disposição e, a partir disso, buscar um aprendizado cada vez mais profundo. E aqui eu trouxe uma frase da Helena Petrovna Blavatsky, que você já citou aí, que eu acho que resume muitas coisas do que a gente falou hoje aqui. Onde ela diz que nenhuma pessoa conhece sua força moral antes de tê-la ensaiado. São milhares aos que o mundo considera muito dignos e respeitáveis, porque jamais foram submetidos à prova. Então, aqui ela fala da força moral, que é importantíssimo, que é o que vai nos permitir de superar os problemas. Fala do ensaio, que a gente falou, tem que ir treinando, tem que ir ensaiando, aproveitar cada dificuldade, cada problema como uma oportunidade para esse treino, e que realmente só vamos ser realmente bons, dignos e respeitados, realmente tendo vencido os problemas e os desafios que a vida nos coloca, porque, como você falou, se a gente fica só no teórico, né, realmente não sabemos se somos realmente. E ser ter passado aí pelas suas provas, pelos problemas e pelos seus desafios. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast. Lhe agradeço novamente a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Até a próxima, Bernardo. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, podem acessar o nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha sonora deste podcast é de autoria de Johann Sebastian Bach, a sarabanda da partita número 2 em Dó menor.